Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é um grande prazer e uma alegria estar aqui hoje, dando continuidade ao nosso estudo, né? EBD em casa. E hoje vamos falar sobre a importância dos pais espirituais na família cristã. Você tem um pai espiritual ou uma mãe espiritual? E mais importante, você é um pai espiritual ou uma mãe espiritual? Bom, hoje vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto. O nosso texto base está lá em 1 Timóteo 4, versículos de 1 a 6. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Bom, o que a gente observa aqui é que Paulo ele diz que Timóteo é o seu filho na fé. Logo, Paulo ele pode ser considerado um pai espiritual de Timóteo. Então, nessa função de pai espiritual, ele traz aqui algumas advertências e acaba manifestando algumas características que são próprias de um pai espiritual. Muito bem, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são essas características, quais são as atribuições de um pai espiritual, de uma mãe espiritual. Quem pode ser um pai espiritual e uma mãe espiritual? Quais são os atributos para que eu seja um pai ou uma mãe espiritual, né? Então, o pai espiritual, ele tem essa função muito similar a um pai natural, né? Ele vai estar ali, o que um pai natural faz, né? Ele cuida do seu filho, ele providencia ali o alimento necessário para que ele cresça e se desenvolva. Quando necessário, ele faz as suas exortações. E o pai espiritual vai fazer isso, mas com relação à caminhada espiritual do seu filho, né? Então, o pai espiritual ele vai cuidar, ele vai exortar quando for necessário, ele vai consolar também quando for preciso. E, muito importante, o pai espiritual ele também vai testemunhar, ele dá testemunho. A sua vida deve ser um exemplo para o seu filho espiritual. Então, pensando nisso, estava refletindo sobre essas características e também como a gente pode se identificar apto para sermos pais ou mães espirituais e como a gente pode identificar em outra pessoa, em outro irmão, né, essa figura, né, para que possa me servir de pai ou mãe espiritual. Muito bem, isso me fez lembrar de uma certa categorização que João faz lá na primeira epístola, né? Na primeira carta de João, no capítulo 2, precisamente, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente se basear. João, ele traz uma diferenciação entre três grupos. Tem os filhinhos, tem os jovens e tem os pais. Lá no capítulo 2, versículos de 12 a 14, eu vou ler aqui, os irmãos tentem observar como acontece essa dinâmica. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Bom, então a gente pode dividir aí a nossa caminhada cristã em três estágios. Primeiro temos o estágio dos filhinhos, e essa diferenciação não tem nada a ver com faixa etária, tá? Mas sim com a sua posição, né, na sua caminhada cristã. Existem aqueles que são os filhinhos ainda. Eles estão
começando na sua caminhada cristã. Eles acabaram de conhecer o amor e o perdão de Deus, né? E começaram a participar da família na fé, a família da fé. Então, eles estão começando a caminhar, a conhecer, e eles precisam muito de instrução, de alguém para que possa auxiliá-los nessa caminhada, né? Você se identifica com essa posição? Ou você identifica alguém do seu convívio que está nessa condição? Depois nós temos os jovens, digamos que seja um estágio intermediário, de pessoas que já estão começando a enfrentar algumas adversidades, algumas situações em que sua fé é posta à prova, né? Então, ele está começando a adquirir a maturidade, começando a ver, a enxergar, né, a sua fé, a sua posição ali diante de a sua posição como filho de Deus diante, né, das coisas do mundo, né, das adversidades. E finalmente nós temos os pais, né? Os pais seriam aqueles, não aqueles que chegaram num ápice, num nível extraordinário de conhecimento teológico ou algo assim, mas são aqueles que aprenderam com todas essas experiências dos outros estágios da vida e adquiriram uma maturidade, né, através da sua perseverança na fé, né? Então, é importante lembrar que para você ser pai espiritual, você não precisa de um título ou de um grande currículo necessariamente que ateste o seu conhecimento, mas é justamente aquilo que prove, né, a sua experiência, né, aquilo que você experimentou e a sua posição ali, a sua perseverança, como ela foi testada, como sua fé foi posta à prova e quanto você permaneceu, né, diante das situações que a vida te apresentou. A palavra de Deus diz lá em Oséias que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, ninguém que esteja apto para ser pai espiritual ou mãe espiritual atingiu um nível máximo de conhecimento, porque o grande segredo está justamente no processo, na constância de você conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, é importante que todos nós, membros da família cristã, nos percebamos em cada um desses estágios. E mais importante, que a gente não se coloque numa zona de conforto de modo a não mudar de estágio, não mudar de fase. Faz parte, né, da nossa vida como seres humanos o amadurecimento. E a mesma coisa acontece com a vida espiritual. Por mais confortável que seja, a gente não pode se limitar em estar na posição de filhinhos, né? Nem mesmo se contentar no estágio intermediário de jovens, né? Então, nesse prosseguimento, né, nesse avanço, nessa constância, nesse crescimento constante, a gente tem que procurar não somente crescer no nosso conhecimento de Deus, da palavra de Deus, mas também procurar fazer discípulos. Afinal de contas, esse é um mandamento que é incumbido a todos nós por Jesus. Então, nós devemos também não se limitar ao nosso crescimento, porque a caminhada cristã nada mais é que isso, é compartilhar, né? A gente está falando nesse ano sobre compartilhamento e é importante que a gente se lembre sempre que a nossa caminhada espiritual não é individual, tá? Se ela for individual, ela não vai ser produtiva. A gente precisa uns dos outros, não importa o estágio que a gente esteja, mesmo os pais espirituais precisam de pais espirituais, porque às vezes a gente está muito aprisionado dentro das nossas próprias certezas e é só um olhar externo que vai nos ajudar a enxergar coisas que a gente não é capaz de ver, não é mesmo? Então, para finalizar, pensando nesses estágios, pensando que cada um de nós temos as nossas responsabilidades dentro da família cristã, eu vou deixar aqui uma passagem que eu gosto muito. Está lá em Efésios 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para a edificação do corpo de Cristo. Tenha um pai espiritual, tenha uma mãe espiritual. Seja um pai espiritual, seja uma mãe espiritual. Amém? Que Deus nos abençoe. Música